Me acendeu essa paixão desde cedo. Comecei no teatro amador na escola, como grande parte das pessoas fazem, né? Começam. Então acho que um produtor tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter um contato jurídico para consultar sobre determinada regra. Então se você não cria uma autonomia de ser produtor de si próprio, você sai da faculdade sem nada praticamente. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube, com novidades toda semana. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas com novidades. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, bater um papo sobre trabalho, sobre carreira, sobre teatro, Fábio Ilst, que é ator e produtor teatral há mais de 15 anos, né? Bastante estrada aí. Fábio, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Muito obrigado pelo convite, Zé. Obrigado por possibilitar a minha participação aqui nesse canal. E vamos embora, vamos conversar. Isso, vamos fazer fofoca aqui. Eu geralmente começo a entrevista pedindo para o convidado falar um pouco de si próprio, de quem é essa pessoa que está aqui, de onde vem, de qual é o percurso de trabalho que vem desenvolvendo até chegar a esse lugar de ator e produtor. E aí depois a gente fala um pouco mais sobre essas questões. Então me conta um pouco, quem é Fábio? Vem de onde? Família? É paulistano? De onde vem para onde vai, né? Exato. Eu sou ator, minha formação inicial é como ator. Eu falo que o bichinho do teatro me picou já desde criança, porque a primeira vez que eu pisei num teatro para assistir um espetáculo, eu tive certeza que era com isso que eu queria trabalhar. E a minha lógica de criança era: eu quero ser pipoqueiro quando crescer, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E a única profissão que me permitiria ser tudo que eu quisesse seria a de ator. Então isso me acendeu essa paixão desde cedo. Comecei no teatro amador na escola, como grande parte das pessoas fazem, né? Começam. E o fato é que uma coisa já foi levando a outra. Com 17 anos eu comecei no teatro profissional e a minha grande escola acabou sendo o palco, né? Eu fui aprendendo com os diretores, aprendendo com as diferentes produções com que eu ia trabalhando, até que me fizeram um convite para embarcar na produção, que aí sim não foi uma escolha de criança. Acho que ninguém vira... não conheço nenhum produtor que diga quando criança: o que você quer ser quando crescer? Quero ser produtor. Não, nenhuma criança em sã consciência diria isso. Certamente. A gente vira produtor pela necessidade. Acho que o que me levou a ser produtor foi justamente a vontade de realizar, de contar histórias que não necessariamente as pessoas me convidavam para contar como ator. Então acho que essa vontade de contar outras histórias de uma forma mais autônoma me trouxe para a produção. E aí tem um rol de inúmeras, dezenas de trabalhos que você vem produzindo, inclusive alguns espetáculos de sucesso. Conta um pouco pra gente dessa... A gente acumula, né? A gente vai juntando, emendando uma coisa com a outra, a gente até perde a conta, né? Chega uma hora, no começo a gente enumera isso, bota no currículo, depois a gente começa a perder um pouco o controle disso. Mas recentemente, se eu pudesse trazer alguns espetáculos que me orgulham muito de ter feito, foi a produção executiva do Forever Young, que é um musical que estreou em 2016 e até hoje está em cartaz, né? Eu trabalhei mais intensamente nos 3 primeiros anos do musical, mas eu soube que eles vão voltar para a temporada agora no segundo semestre. Então é um espetáculo que cativou muito o público. Eu gosto muito das produções que eu trabalhei em cima dos textos do Jean-Claude Carrière.
Destaco aqui o Jovem Príncipe e a Verdade, que também foi um musical infantil que viajou bastante, ficou em cartaz por alguns anos. Ao norte, ao sul, a leste, ao oeste, embaixo, em cima, direita, esquerda. E a comédia O Terraço, que era com um elenco sensacional. Parte desse elenco está fazendo Aves da Noite. Acho que uma coisa legal no nosso trabalho é que a gente não desenvolve uma carreira dentro de uma empresa, né? A gente não fica num nicho durante 10, 15 anos. Cada trabalho é um trabalho diferente, é um núcleo diferente. Então a gente conhece muita gente. E às vezes uma pessoa que eu conheço aqui num trabalho, daqui a 5, 10 anos eu vou reencontrar ou convidar para um novo trabalho. Então a produção atual que eu faço, que é As Aves da Noite, ela traz muito de trabalhos anteriores, de pessoas com quem eu trabalhei em anos anteriores, né? O Marco Antônio Pami, o Marra Descartes, o Hugo Coelho, são pessoas a Verbena, são pessoas muito importantes que estiveram em outros trabalhos da minha trajetória. Eu vi que você tem, além dos musicais e dos espetáculos infantis, tem um espetáculo que eu achei bem interessante porque me chamou a atenção para outro espetáculo, né? Que é o Bola de Ouro. E aí, na ocasião, eu fiquei pensando assim, acho que está digitado errado, acho que é Boca de Ouro. Porque, por muita coincidência, é com a direção do mesmo diretor que dirigiu Boca de Ouro, que é o Marco Antônio Braz. Conta um pouco desse espetáculo, só para a gente matar a curiosidade do... O Bola de Ouro ele é um drama contemporâneo, né? Ele chama La Boule d'Or, né? É um texto francês do Jean-Pierre Sarzac. Ele não coloca uma rubrica, né? Não. Na verdade, ele coloca o texto e ele não identifica pra gente o que é solilóquio, o que é monólogo, o que é diálogo. Quem trouxe para o Brasil foi uma atriz e produtora, Carol Gonzalez. Na época eles fizeram uma leitura no Sesc, essa leitura foi bem sucedida e virou uma produção, uma temporada. Então o Bola de Ouro, ele fala, o Bola de Ouro francês fala de 5 revolucionários que eles viveram durante a Revolução de Maio na França, e eles se reuniam nesse bar chamado Bola de Ouro, que era um bar boêmio, que também era uma livraria, enfim, eles faziam as reuniões deles lá, e passados 40 anos, só um deles seguiu na Revolução, os outros se renderam ao capitalismo, se renderam às necessidades da vida adulta, da vida independente. Uma curiosidade que eu sempre tive, eu vou aproveitar agora que estou com uma pessoa bastante conhecedora do assunto, eu sempre fiquei curioso como é que é essa história de trazer um texto francês para o Brasil. Deve ter, eu pergunto isso porque no ambiente da música, a gente às vezes tem muita dificuldade de, por exemplo, regravar uma canção francesa, regravar uma canção americana, enfim, de outra origem, que não nacional. Às vezes um pouco de dificuldade com a questão dos direitos autorais, o autor não autoriza ou não quer que faça a versão, enfim. Como é que é com relação a textos de teatro? É um pouco... Não dá pra gente rotular pelo nicho, pela nacionalidade, porque eu acho que vai muito do contato que você tem com o país de origem desse autor, né? Então, nas experiências que eu tive com textos franceses, sempre tinha alguém que viveu na França não sei quanto tempo, então conhece os meandros, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém da família do autor. Então, o contato sempre acaba sendo mais fácil diretamente com o autor. O que acontece é que, infelizmente, o nosso meio tem coisas boas e tem coisas ruins, tem produtores ruins que não pagam, às vezes, o direito autoral. A gente já teve associações de autores que não repassavam o valor de direito autoral para os seus autores. Então isso acaba, entre aspas, queimando o nosso filme em frente a esses autores estrangeiros, né? Uhum. Tem autores estrangeiros que, infelizmente, se você fala que é para Brasil, eles não querem saber. Aí você tem que conversar muito, explicar muito. Convencimento. Exatamente. A gente teve a sorte, tanto com o Sarrazac quanto o Jean-Claude Carrière, de ter canais diretos com a família do autor e que no máximo a gente entrava em contato com ou através da Abramos ou através de outra associação só para fazer esse meio de campo, mas sempre de forma muito aberta, muito direta. Agora,
se você não tem esse canal direto, se você depende só da associação, ou depende às vezes de um agente, a coisa complica um pouquinho. Eu tinha essa curiosidade porque no ambiente musical é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes a gente, o mais fácil é ter um canal de contato com o artista, o autor, por meio de, às vezes até não direto com amigos, mas por meio de associações que representam a gente. Mas é um processo um pouco difícil. Existe uma figura, que eu não vou dizer o nome, mas que é muito conhecida no meio teatral e muito detestada no meio teatral também, porque quando uma peça estreia, especialmente se ela estreia na Broadway, se você demorar, ela vai lá e pega esses direitos antes de você. Então, quando você vai negociar o direito para encenar aqui no Brasil, não, você tem que falar com ela. E aí você fala, meu Deus, então ela só libera para quem ela quiser, né? Ou se você pagar uma fortuna. E às vezes, quando você trata direto com o agente internacional, a coisa ficaria muito mais fácil, muito mais barata até de realizar. Mas tem esses atravessadores aí que atrapalham o caminho. E ficam de olho, estreou na Broadway, cata. Estreou na Broadway é batata, assim. É significado de sucesso. A pessoa vive com a antena ligada para pegar o que faz sucesso lá fora. O Forever Young é um musical que ele não fez sucesso na Broadway. Aliás, ele nem chegou na Broadway, ele foi feito em Los Angeles, mas ele não entrou nesse circuito de comercial de teatro musical. Ele é um musical europeu, e aí ele faz muito sucesso na América Latina, Buenos Aires principalmente. Quando o produtor, o dono da produção do Forever Young é o Henrique Benjamin, quando ele assistiu em Buenos Aires, ele fez o caminho certo, ele foi via produção latino-americana, chegou na produção espanhola para chegar no autor que é suíço, e aí conseguiu realizar essa compra direta. Se ele demorasse um pouquinho mais, ele ia cair nessa atravessadora. Nas garras da atravessadora. Então acho que isso ia ser mais... Foi um caminho mais correto, né? Um caminho mais correto para você conseguir trazer uma obra estrangeira. E a gente está falando de produção, né? De produção teatral, e aí fica a impressão de que esse trabalho do produtor é um trabalho solitário, né? E no teu caso você tem uma empresa de produção, provavelmente deve ter pessoas que te cercam ali, ou você faz esse trabalho sozinho. Eu estou perguntando isso porque, assim, num ambiente musical, às vezes a gente é produtor executivo, produtor fonográfico, arranjador, músico, cantor, intérprete e ainda prega lambe-lambe por aí afora. Faz tudo sozinho. O Marcos Suchara, durante os nossos ensaios do Aves da Noite, de repente ele me tirou uma foto minha de costas, falando no celular, e só publicou assim, a solidão do produtor. Porque eu estava, obviamente, resolvendo... Aliás, ele publicou isso no Instagram, né? Publicou no Instagram. Eu vi essa foto. E eu estava resolvendo, obviamente, um problema de produção. O fato é que a gente, no teatro, na música, na dança, nesses segmentos artísticos que são mais artesanais, a gente acaba tendo que ser pau para toda obra. Somos nós por nós mesmos. Diferente do audiovisual, não querendo dizer que todo audiovisual tenha equipe, mas se a gente pensar numa indústria, o correto seria você ter o diretor de produção, o produtor executivo, o assistente, o produtor de elenco, você segmenta todo o trabalho de produção. O teatro não tem dinheiro para isso, então eu acabo sendo eu sozinho. Eu tenho uma empresa, como todo MEI ou ME, que precisa ter uma empresa para poder trabalhar sem ter que pagar absurdos de impostos, porque aqui nesse país a tributação é absolutamente fora do comum. A gente tem empresa só por uma questão de regularização, mas na prática sou eu que faço. Uhum. Óbvio, eu começo uma produção, eu monto equipe, então eu tenho uma assistente, eu tenho alguém que cuida da parte administrativa, eu confio muito na parte técnica, mas eu acabo tendo que assumir essa figura, tanto do diretor de produção, como do produtor executivo, como do administrador do projeto, né? Sozinho. Mas são papéis que existem. Mesmo sendo feitos por uma pessoa, são 3 papéis sendo executados por uma pessoa só. É a solidão do produtor fazendo tudo sozinho. É a solidão do produtor fazendo tudo sozinho. Desde a elaboração do projeto
até a prestação de contas. A gente tem muita gente se oferecendo como produtor que, na verdade, não resolve. Eu acho que tem pouca formação. Ao mesmo tempo que eu acho que todo artista tem que ser produtor, tem que aprender a produzir, porque as pessoas não valorizam o trabalho do produtor, às vezes o artista não tem noção de dinheiro, né? Você fala, eu quero pagar bem todo mundo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tá bom, você põe na ponta do lápis, no final teu orçamento tá estratosférico. Absurdo. Por isso eu acho, todo mundo deve produzir. Só que toda escola de arte, tem que ter produção, tem que ter essa disciplina, tem que ter isso, tem que ter esse material, as pessoas têm que entender de lei de incentivo, entender por que isso funciona dessa maneira, por que a gente tem que dar ingresso, porque todo mundo fala da lei de incentivo, até artistas veem a lei de incentivo como uma coisa da mamata, só alguns têm, né? Alguns conseguem, mas não entendem que a gente está usando dinheiro público para realizar um espetáculo de interesse público e por essa razão a gente tem que disponibilizar tantos ingressos gratuitamente para o grande público, a gente tem cotas que precisam ser respeitadas, né? Eu acho que essa alfabetização da produção é necessário, a gente entender as leis que existem, entender, mas mais do que tudo é a gente entender que essas leis mudam. São dinâmicas, né? São dinâmicas, a gente tem uma lei, a lei de incentivo à cultura é uma lei de 91, até então, só que as regras mudam através das instruções normativas, né? Bom, não vou nem falar do governo Lula, do governo Bolsonaro, mas a gente tem tido praticamente que todo ano muda-se as regras, né? Aperfeiçoa-se a lei. Então elas falam, mas a lei tem que mudar, a lei está em constante mudança. O que a gente tem agora, não fazendo nenhum panfleto, mas o que a gente tem agora é um Ministério da Cultura que ouve a população e que vai em todas as cidades ouvindo as necessidades, ouvindo as sugestões de mudança e cada vez que eles conseguem reunir uma quantidade boa de sugestões para serem colocadas em prática, eles vão lá e refazem a instrução normativa e publicam novas regras. Mas eu acho que o produtor ele precisa disso, ele precisa saber quais são as leis que ele tem à disposição. É a lei do direito autoral, é a lei do artista, é a lei são as leis de incentivos, diferentes editais, mas ficar antenado com essas variações que vão acontecendo, com esses novos programas que o governo lança ou que as empresas lançam, porque tem muito edital de investimento direto, privado, né? E saber ler isso. Porque às vezes a gente sabe que existe a lei, mas a gente não sabe ler a lei. Aquele texto jurídico é muito complexo, rebuscado. Às vezes é rebuscado. Para quem é leigo, às vezes fica difícil de... E assim, né? E a gente tenta assumir todas as funções de produção na mesma função, mas tem algumas que a gente não tem como abrir mão. Então, acho que um produtor tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter um contato jurídico para consultar sobre determinada regra, tem que ter uma assessoria contábil para não fazer uma bobagem na hora de uma contratação, de um pagamento. Então, a gente não é super-homem, a gente não é obrigado a fazer tudo também. A gente não é obrigado a fazer tudo e também não é obrigado a entender de tudo. Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa de assessoria, precisa de alguém que oriente. Por mais que você tenha uma noção básica, aperfeiçoar essa noção, até para não fazer bobagem, né? A gente tem agora, com a internet e com o Google principalmente, a gente consegue todas as informações, boa parte dessas informações que a gente precisa. Então, eu não preciso ter a resposta na ponta da língua toda hora. Eu posso, só um minuto, eu vou buscar, vou pesquisar, vou ver como faz, vou consultar pessoas especializadas para isso e aí depois eu trago a solução. Fábio, você tem conhecimento de algum curso, de algum curso formal, tipo graduação, alguma coisa na área de produção? A gente vê agora, recentemente, pipocando alguns cursos, né? A gente tem, não sei se ainda existem, mas eu já ouvi falar que na Embi Morumbi tinha uma graduação, mas que outro, Senac às vezes lança uma pós. Eu sinto falta de ter a disciplina da produção dentro das áreas artísticas, né? Então, você ter um curso de artes cênicas e você ter, junto com isso, a produção.
de artes cênicas. Você tem a faculdade de dança e junto com a faculdade de dança você tem o curso de produção dentro da faculdade de dança. Porque o artista precisa sair produtor. Nesse país que a gente não tem estabilidade, quase você não tem companhias de repertório que se sustentem a longo prazo, né? Você não tem um mercado apesar da gente ter um ou outro musical sendo produzido aqui, mas você não tem um mercado para ator que toda hora tenha teste. Então, se você não cria uma autonomia de ser produtor de si próprio, você sai da faculdade sem nada, praticamente. Eu acho de fundamental importância, até porque isso traz para a gente, como artista, uma outra dimensão do trabalho. Porque uma coisa é você fantasiar sobre aquilo que você quer fazer, que você quer executar. E outra coisa é você ter já de antemão dados de realidade que te possibilitam pensar nisso de forma planejada, né? Ou seja, tendo conhecimento dos meandros de como é que se produz algo na área artística. E especialmente o artista que é muito egóico, né? O artista ele tem muita vaidade na nossa arte. Então, às vezes um determinado autor, eu quero fazer muito essa peça, não sei o quê. E por que você quer fazer essa peça? Porque é um tesão esse texto, porque eu quero atuar nesse personagem. Tá bom, mas como que você vai... Qual é a relevância social, relevância pública dessa peça que você quer produzir? Esse salto, tem muito artista que não tem, né? Ele tá fazendo tem muitas peças que acabam sendo feitas mais para satisfazer o egocentrismo do artista. O ego do artista, de queria fazer esse texto, encenar isso, falar deste assunto, não sei o quê, mas ele não pensou no alcance, ele não pensou no público. E o teatro ele é feito de 3 coisas, né? Personagem, ator e público. Você tem que ver será que o público quer assistir essa peça? Ou precisa assistir essa peça? E como que eu vou fazer? Que estratégias que eu vou fazer, que eu vou adotar para fazer com que o público assista essa peça? Isso tudo está muito mais relacionado ao trabalho do produtor, ao conhecimento de produção, ao conhecimento dos mecanismos de produção, de divulgação, que está... diretamente ligado também com a área de produção. E aí eu queria pegar esse gancho para a gente aproveitar e falar sobre a produção do Aves da Noite. É engraçado, porque o Aves eu li, é um texto da Hilda que eu li há mais de 20 anos atrás, e eu li como ator ainda, eu não era produtor, e o primeiro impacto que me deu do Aves naquela época, 2004, 2005, era, nossa, que tesão de peça, porque é uma peça que é um prato cheio para qualquer ator. Te dá material de construção de cena, te dá um material de construção de cena, de personagem, fenomenal. Mas naquela época eu não saberia desenvolver isso como um projeto cultural. Então isso ficou naturalmente engavetado, né? A vida vai te levando para outros assuntos e aquilo fica esquecido. Quando a gente começa a viver esse levante de extrema-direita no mundo inteiro, e você começa a ver coisas estranhas aparecendo, células neonazistas reaparecendo, pedindo determinadas coisas, chamando determinadas pessoas para o poder, você fala, opa, tem uma coisa errada aí. E eu tinha uma memória que ficava me cutucando. Tem peça sobre isso, tem peça que fala disso. A Hilda escreveu muitas peças, escreveu 8 peças no período de 67 a 69, que era o nosso olho do furacão da ditadura. E as peças da Hilda falavam muito de repressão. E eu tinha essa memória das peças da Hilda, mas tinha uma em especial que falava disso. E aí, quando eu reli o Aves, já em 2018, pronto, essa peça precisa ser encenada agora. Ei, Maximilian, olha, toque em mim. Toca. Toque em mim. Toque em você. Toca. Você acha mesmo que Deus tem alguma coisa a ver com a gente? Aí eu já tinha motivo para fazer, não era só uma questão de ego, não era só uma questão de satisfazer um lado artístico, não estava nem mais como ator, estava querendo agir como produtor mesmo, produzir essa peça. Tinha relevância pública, relevância cultural, e eu já tinha conhecimento de produção para buscar os mecanismos, para buscar os editais, os caminhos. E mesmo assim, mesmo tendo conhecimento, esse projeto começou a ser elaborado em 2018. A primeira produção, a primeira encenação que a gente conseguiu fazer
desse projeto foi em 2021, que foi no período online da pandemia, e só agora, em 2024, que a gente consegue fazer presencial. Então você vê como, às vezes, da ideia ser executada para, de fato, chegar no palco, passa muito tempo, né? A gente vai e tenta e reescreve o projeto, muda essa palavra, muda esse valor, melhora essa contrapartida e vai tentando, cada 6 meses, tenta o edital de novo. Pois é, e aí eu vou aproveitar que a gente está falando de Hilda e dessa peça para dar a dica de hoje que eu queria dar para vocês, de algo que eu gosto, que eu tive contato e quero compartilhar. São esses 2 trabalhos, 2 produções, 2 edições de trabalhos da Hilda. Cartas de um Sedutor e da Poesia. Se você tem curiosidade em saber o que a Hilda escrevia, o que a Hilda pensava, como é que a Hilda via o mundo, esses 2 livros são bem interessantes, além de tantos outros que ele tem. Como o Fábio estava comentando, a Hilda escreveu pelo menos 8 peças. Fica ligado, porque piscou, tem dica. Fábio, aproveitando esse momento da dica, eu queria que você falasse um pouco, como uma dica de algo interessante para se ver assim que possível, uma sinopse, uma ideia do que é esse texto, dessa peça, quem são as figuras que estão envolvidas, tanto os atores como ficha técnica, etc. Conta um pouco para a gente. Olha lá que folder, esse é um folder do espetáculo que eu fui ver e trouxe para casa para guardar. Bem interessante, com todas as informações técnicas aqui, uma sinopse do espetáculo. Bom, As Aves da Noite foi uma peça que a Hilda escreveu em 68 e ela se inspirou num fato real, que é um personagem real, que é o padre Maximilian Kolbe, que foi um padre polonês, franciscano, que foi preso na Segunda Guerra Mundial, foi levado para o campo de concentração, porque ele era um padre muito revolucionário, né? Ele tinha um jornalzinho e tinha uma rádio pirata, que ele fazia muita campanha contra o nazismo, e por essa razão Gestapo achou esse padre e levou para o campo de concentração em Auschwitz. E em Auschwitz eles tinham, entre as dezenas de torturas que eles faziam com aqueles presos, uma delas era punir, toda vez que judeus fugissem do campo de concentração, outros eram sorteados para morrer de fome numa cela-porão. E essa cela-porão, o porão da fome que a gente fala nessa peça, existiram vários no campo de concentração, não era um. Era realmente uma prática, da mesma forma que tinha a câmara de gás, tinha o porão da fome. E nessa ocasião sortearam, a gente fala de 5 presos na peça, mas na realidade eram 20 que eram sorteados de uma vez e colocados, confinados nessa cela-porão, e um deles começou a chorar muito, porque ele tinha mulher, tinha filhos, tinha uma família para sustentar, e ele não poderia, e esse padre franciscano se ofereceu para morrer no lugar desse judeu. E os SS aceitaram, colocaram o padre no lugar deles, e eles foram confinados nessa cela-porão sem absolutamente nada para comer, nada para beber, com uma fresta de luz e de ar passando. É uma cela muito mais apertada, né, do que a gente representa. Na peça a gente representa com gaiolas, é o cenário do Hugo Coelho, que também dirige a peça, mas na vida real ela era muito mais confinada. Então a Hilda se inspirou nesse padre, no que esse padre sofreu nessa tortura, para escrever algo sobre algo muito maior, sobre a violência do ser humano, né? Até que ponto o ser humano chega, a violência do ser humano pode chegar. Ela fala que a peça dela é uma advertência não ao nazismo, mas a qualquer sistema de opressão. Toda vez que alguém tenta se dominar o outro, seja pela violência física, pela violência moral, a gente vê um sistema de opressão aí, e a Hilda adverte contra isso. Quando ela escreveu, o partido nazista na Alemanha estava voltando a querer mostrar suas garras, a conseguir lugar no parlamento, ganhar eleições. Isso em 68, e a gente vivia aqui aquele momento horroroso da ditadura, do AI-5, e acho que a gente só vê esse movimento crescendo, né? A peça
só pode ser feita por grandes atores, isso era uma coisa que a Hilda falava, esse texto só pode ser feito por grandes artistas, e a gente tem um elenco fenomenal fazendo, que é o Marco Antônio Pâmio, o Mahá Descartes, o Walter Breda, Rafael Losso, Fernando Vitor, Regina Maria Remenses, Marcos Chara, Wesley Guindani e Heloísa Rocha. Então eles se dedicaram a fazer essa peça, que é um soco no estômago, difícil de assistir, e é muito mais difícil de fazer essas cenas diariamente. Imagina, para o público, às vezes assiste uma vez e vai embora pensativo. Eles fazem isso de quinta a domingo, né? Eu vi a peça e confesso a você que ao longo do espetáculo inteiro um desconforto enorme, óbvio, muito bom ver a peça, isso não significa que não tenha sido bom, pelo contrário, uma experiência muito boa, mas é um soco no estômago de verdade, e ao longo da peça inteira um desconforto daquele contexto, daquela situação, e acabou o espetáculo, eu fui embora ainda com aquela sensação de o que é isso? O que foi isso que eu vi? A peça tem esse objetivo mesmo, de dar uma sacudida, né? Eu adoro entretenimento, adoro teatro de entretenimento, mas esse teatro que acorda a gente para a vida e que faz a gente pensar no que a gente está vivendo de fato, eu também gosto muito. No risco e ameaça, né? A gente está o tempo todo vivendo sob o risco e ameaça dessas coisas todas, por mais que elas estejam veladas, mas elas estão aí, né? E acaba sendo a nossa forma de lutar contra, né? Exatamente. Tem gente que vai para a rua. A minha forma de ir para a rua é produzindo esse espetáculo. E a gente está super bem acompanhado, porque tem a direção do Hugo Coelho, que é uma direção precisa, que ele também assina a cenografia, essa concepção das gaiolas, que confina cada personagem nos seus dogmas, né? A gente tem um figurino da Rosângela Ribeiro, a iluminação linda do Fran Barros, que acompanha a gente até em cada apresentação, a trilha sonora do Ricardo Severo, enfim, é um time de primeira linha, fazendo... E tem previsão da peça voltar em cartaz? Tudo depende de dinheiro, né? Tudo depende de dinheiro, dos editais. A gente fez agora essa temporada toda de graça, então, que foi maravilhoso. A gente lotava os teatros, mas era de graça, não entrava um centavo de bilheteria. Então, se a gente não tiver um investimento ou público ou privado direto no espetáculo, que pague os salários, que pague o equipamento, que pague a locação, fica difícil da gente voltar, mas temos muita vontade, quem sabe. Vamos torcer e esperar aí ansiosamente que volte, porque é um espetáculo que vale a pena ver, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Ele remete a reflexões que são bastante pertinentes no momento que a gente está vivendo. A gente tem que estar pensando sobre. E eu convido muito que outros produtores, outros grupos de teatro busquem conhecer as peças da Hilda, porque pouca gente conhece. Verdade. E trazer para a cena, trazer para o palco aquilo que a Hilda escreveu para o palco. Nada contra as outras obras, sim, mas ela buscou o teatro como uma forma de comunicação direta com o público. E então, pega aquilo que ela pensou, que ela escreveu pensando em marcação de cena, em cenografia, leva isso para o palco, deixa o que ela escreveu para a literatura para ser lido. Para ser lido em casa. Fábio, foi um prazer enorme conversar contigo aqui, falar sobre o teu trabalho, o teu percurso, sobre Hilda, sobre a peça. Eu queria agradecer muito a tua generosidade, a tua disponibilidade de estar aqui hoje comigo, conversando sobre esses assuntos. Só tenho a agradecer. O prazer foi meu, eu acho sempre muito importante a gente ter esse canal aberto para falar de teatro. Os espaços são cada vez mais escassos para a gente falar de arte, né? Então é muito importante que a gente tenha esse espaço e que a gente possa contribuir com esse conhecimento todo. E muito, muito, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira uma personalidade nova, num papo leve, informal e divertido. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira. Vem com a gente!